Iniciamos agora a parte 2 de produção e custos, onde a gente vai dar continuidade nesse fechamento para essa parte da microeconomia. Aqui nós temos o exemplo de que nós vimos na última aula. Nós temos a tabela, que possui as colunas espaço físico, mão de obra, produção total, produção média ou produtividade média ou produto médio, produto marginal ou produtividade marginal, e vamos relembrar como é que ela foi elaborada. Você se lembra que para calcular a produtividade média, nós tínhamos que utilizar do produto ou produção total dividido pela mão de obra. Temos ali acima a fórmula colocada com os valores. E destacado agora na tabela quais valores utilizados. Então, produção total de 4 dividido pela mão de obra, um trabalhador. E nós encontramos então o produto médio ou produtividade média 4 por trabalhador, apenas um trabalhador. Também, naquela oportunidade, nós trabalhamos com a ideia do produto marginal ou produtividade marginal, que refere-se ao valor adicional para cada trabalhador adicionalmente colocado na indústria, na fábrica, quanto adicionalmente a gente conseguiria de produtividade. Nós estamos pegando como referência aí essa linha 4, onde temos o 16 circulado. Então, a produtividade marginal vai depender da nossa produção total, da variação dela, do período atual para o período anterior, dividido pela variação da mão de obra atual e a variação, portanto, atual para a anterior. Então, nós temos o seguinte: a variação da produção total, 30 menos 14, dividido pela variação da mão de obra, 3 menos 2. Assim, nós obtemos 16 dividido por 1, então produto marginal de 16. Então, nessa linha, nós temos que a produtividade média é de 10. E nós temos então aí que a produtividade adicional seria 16, 6 a mais, por apenas ter passado de 2 para 3 trabalhadores. É importante entender que quando a gente está falando de produtividade média e produtividade marginal, a produtividade média ela vai crescente até um certo nível. Quando chega esse fator de mão de obra, vai chegar até um volume de produção em que só ele, apenas o fator de produção, mão de obra, não consegue mais crescer a produção, precisando de ter outros fatores de produção, capital ou terra, para auxiliar na continuação do aumento da produção. Pois, se tivermos apenas observando a quantidade de mão de obra e apenas esse fator atuando, vai chegar a um certo nível em que ele não vai mais conseguir crescer, e pelo gráfico você pode ver que ele vai, na verdade, aumentando a quantidade de mão de obra, vai reduzir a produtividade. Então, necessitando, como eu disse, de alterar, mexer, adaptar com outros fatores de produção do tipo capital e também terra. Então nós temos a lei dos rendimentos marginais, que a partir de determinado ponto, a produtividade marginal, o produto marginal, diminui com os acréscimos de mais unidades de fatores variáveis, como a mão de obra, como visto no exemplo anterior do gráfico. Fundamentos básicos para a gente continuar então com a matéria de hoje. Então nós temos que o custo total corresponde aos gastos totais com os fatores de produção, é a soma dos custos fixos com os custos variáveis. Corresponde o custo total então a todos os fatores de produção, sendo fixos ou variáveis. Os custos fixos eles estão associados ao emprego de fatores de produção fixos, que nós temos como, por exemplo, os impostos, aluguéis, seguro, depreciação, energia que a gente não consegue medir na produção. Já os custos variáveis
estão associados ao emprego de fatores de produção que vão variar conforme a produção. É a parcela do custo que varia quando a produção varia. Então, nós estamos falando de matéria-prima, pode ser que, de acordo com a mão de obra também, se a gente conseguir mensurar cada mão de obra. A energia vai ser variável se a gente conseguir controlar quanto de energia vai gastar para cada produto a ser produzido. Agora, se eu não consigo controlar a energia elétrica que é para cada produção, para cada produto produzido, e nem a mão de obra deixa de ser variável, a energia também, e passam a ser custos fixos. Então, quando eu consigo controlar quanto de mão de obra e de energia eu gasto para cada produto, é variável. Se eu não consigo controlar, eles serão fixos. Aqui, nesse gráfico, nós temos a representação do que seria o custo fixo e o custo variável. Repare que o custo variável, nós temos ele, que ele vai iniciar a partir de zero. Deixa eu ver aqui uma caneta. A partir de zero, custo variável, à medida que eu produzir e vender, ele vai crescente, como você pode ver aqui. Ó. Isso aqui é o custo variável. Mas nós também temos, como a gente viu na parte anterior, a questão do custo fixo. Custo fixo, você tem custos, como o aluguel, por exemplo, que você tem independentemente se você produzir ou vender. Está aqui. Você tem o custo fixo, independente se você produzir ou vender, você vai ter ele. E quem vai ser o custo total? Não é a soma dos dois? Então, se é a soma dos dois, ele tem que iniciar onde inicia o custo fixo e faz o movimento do custo variável. Então, aqui nós teríamos o custo total envolvido. Seria nessa simbologia dessa maneira. O custo marginal, custo total decorrente do acréscimo de uma unidade produzida. Quando a produção aumenta, inicialmente os custos diminuem e posteriormente aumentam também. Com o aumento da produção é possível diminuir os custos totais, pois a diluição dos custos fixos, mas depois há uma certa diluição e os custos também aumentam. O importante é que, com maior produtividade, o custo fixo reduz por cada unidade produzida. Temos esse exemplo aqui para cálculo, calculando o custo pela hora marginal. Então nós temos aqui, o custo marginal é obtido dividindo seu salário pelo produto marginal. Bom, vamos representar então aqui, ó, onde está a produtividade marginal, o produto marginal? Está aqui, 4. E aí, como é que nós encontramos a coluna do produto marginal? Então, a variação da produção dividida pela variação da mão de obra. Nós temos aqui a representação 4 menos 0 dividido por 1 menos 0. Portanto, encontramos aqui a produção marginal, produtividade marginal de 4. O cálculo do produto marginal é como a gente pode perceber aqui. Vamos precisar usar a quantidade de horas. Então, nós temos custo marginal, salário dividido pelo produto marginal. Então, nós temos R$20 é cada hora. Produto marginal são 4. Então, nós temos 20 é o salário por hora, né, dividido por 4 produtos produzidos nessa hora. Então, nós temos ali o custo marginal por hora de 5. E gradativamente você pode fazer os demais. Quando eu pego a próxima linha, aí eu pego R$20, que é o valor por hora do salário, dividido pelos 6, nós vamos encontrar o custo marginal por hora de 3,33. Dando sequência, aí, continuamente seria salário por hora de 20, dividido pelo próximo, que seria produtividade marginal de 8, e alcançaríamos aí
o custo marginal por hora de 2,50. E aí você vai fazendo o cálculo e você vai encontrando todos os custos marginais por hora, os 5, 20 e se assim tivesse assim por diante. Então a gente encontra aqui que quando estamos aí no nível de produção com 3 trabalhadores, ó, o produto do nível máximo e o custo nível mínimo de 3. Então quando a gente tem em 3, o custo produção em 3, o custo marginal, ele está alcançando ali, quanto maior o custo, menor a produção. E quanto menor o custo, maior a produção. Principalmente quando eu produzo mais, cada unidade de custo em cada produto, né, vai ser menor, vai ser responsável por um valor menor. Então a empresa está sempre buscando o quê? Uma maior produtividade para alcançar o menor custo por unidade produzida e assim ter valores competitivos de custos para que não aperte a sua margem na hora de colocar um preço no seu produto. Partindo para outro exemplo aqui, nós temos agora essa tabela que tem fator de produção variável, está partindo de semente de milho normal e uma semente de milho híbrido, fator de produção fixo e a produção, quanto que se gera. O milho híbrido é uma tecnologia mais avançada. Com a mesma quantidade de fatores, gera uma produção Y que é maior do que a produção Y2, né, que é maior do que a produção Y1. O que acontece quando se produz mais com a mesma quantidade de fator? Se a gente consegue, com um milho híbrido, com maior tecnologia, ter maior produção, nós vamos alcançar uma redução de custos. Então, o impacto direto é uma redução de custos. Ao longo prazo, qual a dimensão ideal? Nós teremos, depende do nível de produção, grande escala exige instalação maior. Então, se eu quero buscar uma escala maior de produção, vou ter que investir em uma estrutura maior nesse primeiro momento. Deve-se escolher o tamanho da fábrica cujo custo médio seja o menor. Então, assim, em vez de buscar a maior fábrica possível, buscar a fábrica com a produção média que você realmente quer alcançar, para você não ter que gerar um investimento exageradamente alto, sem saber se vai correr tudo certo. A análise será feita sob a ótica do custo para não onerar o resultado da empresa. Então são fatores importantes. Então, o que acontece quando produz mais com a mesma quantidade de fator? Uma redução de custo. Só que eu não posso pensar em apenas criar a maior fábrica. Tenho também que criar uma fábrica que seja produtiva, mas sem gastar muito investimento no início. Aqui nós temos a tabela com economia de escala para falar exatamente qual seria o mais interessante. Né? Situação aí com produção aumentando e o que vai ocorrer com cada custo. Vou finalizar essa compreensão da tabela no nosso próximo vídeo.